Como você pode aprender programação em 2024 utilizando o IA? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode de fato se tornar uma pessoa programadora e dar seus primeiros passos no mundo da tecnologia utilizando a inteligência artificial. Estou aqui então com o ChatGPT, que é um modelo de linguagem criado pela OpenAI que nos fornece textos a partir de prompts criados pelo usuário. Ou seja, eu escrevo alguma coisa ali e ele me retorna uma resposta baseada no que eu escrevi. Beleza? Então vamos acessar aqui agora o ChatGPT. Você pode vir aqui no Google, escrever chatgpt.com ou só ChatGPT e aí vai aparecer aqui a ferramenta. A gente vai acessar Start Now, ou seja, começar agora aqui. E aí ele vai te falar se tu quer acessar, logar, criar tua conta ou então utilizar sem criar conta. A gente vai vir aqui em criar conta e aí tu pode criar tua conta. Eu já tenho a minha, então vou logar com o Google e já volto. Bom, agora que já acessamos aqui então o ChatGPT, eu vou explicar para vocês o porquê que a gente deve usar hoje em dia o ChatGPT para poder nos auxiliar no nosso começo, para começar, para a gente poder dar nossos primeiros passos, se a gente quiser aprender algo novo também, por que que a gente deve usar a inteligência artificial? Bom, quando a gente vai começar alguma coisa nova, a gente precisa saber exatamente por onde começar. E quando a gente pesquisa no Google, a gente tem uma dificuldade para conseguir partir desse ponto. Então imagina que a gente tem uma ferramenta que fica disponível para a gente 24 horas por dia, 7 dias da semana, que a gente consegue acessar pelo tablet, pelo notebook, pelo celular, pelo computador, que pode nos informar exatamente como a gente pode fazer isso. A gente pode então pegar nossos primeiros passos, utilizar aqui no ChatGPT e ver por onde a gente pode começar a programar, que é o que a gente quer fazer aqui hoje. Beleza? Então, vamos lá. Eu já deixei aqui um prompt preparado para a gente poder então introduzir o nosso conteúdo. Bom, o que que acontece? A gente tem dois jeitos de fazer o prompt. A gente consegue fazer um básico, passar uma linha de informação, ou a gente pode fazer um prompt mais complexo. A gente pode passar mais informações e assim a nossa resposta ser mais assertiva. Então a gente pode ter uma introdução e aí passar a informação que a gente quiser. E foi exatamente isso que eu fiz aqui. Então eu vou copiar e vou colar aqui e vamos ver o que acontece. Bom, aqui eu introduzi, então aqui está a nossa introdução, né? Aqui está a nossa introdução. Eu estou informando que eu não sei nada de programação e quero começar na área. Porém, eu preciso de informações que possam me ajudar a me tornar uma pessoa programadora. E aí depois eu informo aqui embaixo exatamente o que eu preciso. Me dê informações de quais são os primeiros passos que eu posso dar para virar uma pessoa programadora. Me entregue sites que eu possa consumir conteúdos de forma grátis. Me informe também como é separar as áreas no mundo da tecnologia. E também, por favor, haja como uma pessoa professora de tecnologia da informação. E agora eu vou dar o enter aqui e vou ver o que acontece. Olha só que legal, então. Informou pra gente aqui, então, nossos primeiros passos. Então, ele está falando que a gente precisa entender o básico, a gente precisa, então, entender conceitos de lógica de programação, escolher uma linguagem de programação, que está falando aqui, para iniciantes, linguagens como Python, JavaScript ou Ruby são recomendadas devido à sua simplicidade e ampla utilização. Então, ele está falando que também as ferramentas necessárias que a gente precisa ter na nossa máquina para a gente começar a desenvolver, né? Para a gente começar a programar. Está falando que a gente precisa de um editor de código, que a gente pode passar ali nossas instruções, né? Onde de fato a gente escreve o nosso código. E também a gente precisa de um ambiente de desenvolvimento. Ou seja, tem ferramentas que têm necessidades de algumas ferramentas externas que não tem na nossa máquina que a gente precisa instalar para a gente conseguir então utilizar. Ou seja, a gente precisa então definir o nosso ambiente para a gente poder começar a desenvolver. Comece a codar, tá falando para a gente começar com um projeto simples, comece a praticar para a gente conseguir entender onde é que a gente quer chegar e a gente conseguir definir um objetivo em cima disso, né? Praticar regularmente, a gente precisa então praticar todo dia, isso é um fato. Aqui entregou então alguns sites que a gente pode acessar para a gente conseguir estudar e praticar. E aqui está falando das áreas da programação que eu julgo ser o mais importante aqui nessa resposta que ele trouxe para a gente. Observe que isso aqui está enumerado, né? Então começa com desenvolvimento web, aí depois vai para desenvolvimento de software, pode ser desktop, ou seja, aqueles programas que tem direto na sua máquina, ou mobile, como o nosso WhatsApp, nosso Instagram, no celular. Também tem a ciência de dados, o DevOps, segurança da informação e desenvolvimento de jogos. Como ele colocou aqui o desenvolvimento web como primeiro, eu vou perguntar para ele por que o desenvolvimento web está em primeiro. Opa, é mais fácil.
fácil de entrar no mercado de trabalho? Se sim, me informe o que precisa saber para começar o desenvolvimento web. Desenvolvimento web. Show de bola! Já recebemos aqui então o nosso prompt gigante passando muita informação pra gente. E ele está falando que o quê? Que o desenvolvimento web ele é muitas vezes colocado em primeiro lugar porque é uma das áreas mais acessíveis para quem está começando. Ou seja, ele possui muita demanda de trabalho para quem está começando, né? Então, é exatamente o que a gente quer. A gente conseguiu acertar aqui na mosquinha, né? Bom, e ele está falando aqui que por que o desenvolvimento web ele é popular. Alta demanda, recursos abundantes, entrada rápida no mercado e trabalho remoto. Isso daí é muito bom, né? Dá para trabalhar de casa, ou do restaurante, do cafezinho que a gente quiser, né? Bom, aqui está falando sobre os fundamentos. Então, a gente precisa saber HTML, CSS e JavaScript. E é exatamente o que a gente quer aqui, né? Já que os fundamentos são HTML, CSS e JavaScript, me informe exatamente o que preciso saber para dar os meus primeiros passos com as ferramentas. Seja específico, seja específico no que preciso aprender. Bom, ele já retornou pra gente aqui então. A gente já viu que tem realmente muito conteúdo pra gente aprender só nessa pequena parte, né? Nesses primeiros passos que a gente já tá dando aqui, a gente já tem bastante coisa para ver sobre HTML, CSS e JavaScript. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho, né? O que a gente precisa aprender aqui então? Ele está falando sobre as tags essenciais do HTML. Ele já deu também um exemplo prático aqui de como é que a gente pode fazer isso. Também já criou aqui nossas primeiras tags e também alguns atributos. Depois ele veio com CSS. E lá para o final, depois de muito conteúdo, depois de muito estudo, já aviso para vocês que isso aqui já vai alguns dias já, só para passar essa partezinha aqui, ó. Tudo aqui para cima já vai um tempinho. E a gente chegou aqui então no JavaScript. Ele já deu para a gente como é que funcionam as funções, o que a gente precisa aprender a manipular aqui dentro. E também a gente já deu uma introdução, um conteúdo um pouquinho mais avançado aqui para a gente. E também entregou algumas referências de onde a gente pode pesquisar. E sim, essas referências são boas. A MDN é a mantedora oficial do HTML e também o W3 School é um lugar de referência onde a gente pode pesquisar sobre HTML e CSS. Também estou dando aqui algumas dicas, né? Praticar projetos, práticos e projetos. Projetos simples e não parar de estudar, né? A gente continuar aprimorando o nosso conhecimento. Bom, agora que a gente já viu aqui então algumas coisinhas e também já deu um exemplo pra gente, que tal a gente botar esse exemplo aqui na prática para ver se o ChatGPT realmente está fazendo o trabalho dele, se ele está realmente nos auxiliando aqui, né? Eu vou vir aqui então, na minha aba inicial aqui, na minha área de trabalho do meu computador, vou criar uma pasta nova, eu vou colocar testando GPT. E aí aqui dentro eu vou abrir e eu vou criar mais um arquivinho, né? Colocar aqui um arquivo de texto, colocar index HTML. Show de bola. Aqui eu vou alterar. Beleza. Vou fechar. Vou vir aqui de novo, botão direito, mostrar mais opções e vou abrir com o VS Code, que é onde a gente faz o nosso código. Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo também para vocês o link do VS Code para você já instalar e já sair um passo na frente. Porque quando eu comecei, eu não sabia nem o que era VS Code, então eu já vou estar passando essa informação para vocês que é bem importante no nosso dia a dia, né? Eu vou vir aqui e vou simplesmente copiar esse código e vou colar aqui no meu arquivo HTML. Vou salvar, Ctrl S para salvar aqui, caso você já tenha o VS Code no computador de vocês. E agora eu vou abrir isso aqui com o navegador. Então eu vou abrir aqui e vamos ver no que dá. Então está confirmado, o ChatGPT está funcionando, está nos entregando aí o que a gente precisa para a gente estar começando agora no mundo da tecnologia. Beleza? Eu não vou fazer do CSS e do JavaScript, que eu quero que vocês façam, e aí depois vocês falem aqui no comentário também o que vocês acharam dessa introdução básica aqui que o ChatGPT deu pra gente
para a gente começar no mundo da tecnologia. Só para terminar essa partidinha aqui, então, vou pedir para ele fazer uma lista de estudos. Faça uma lista ordenada do que preciso saber para começar com HTML. Faça o mesmo para CSS e JavaScript. Para finalizar, me entregue os conceitos de front-end, que ele citou antes lá pra gente, a gente acabou não vendo, né? A gente passou direto, e back-end. Vamos ver. Show de bola! Então aqui já entregou pra gente uma lista com os tópicos que a gente precisa aprender, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa ver, um passo depois do outro, que é o nosso objetivo aqui nesse vídeo. Então a gente vai ter a estrutura básica do HTML, tags, elementos, atributos, semântica, estrutura de navegação, metadados, ICO básico, depois ele pula para CSS e termina com JavaScript. E lá no final, como eu pedi, ele está entregando para a gente os conceitos sobre front-end e back-end. Show de bola? Agora que já chegou até aqui, vou estar te mostrando também um pouquinho mais sobre o ChatGPT. O que a ferramenta pode fazer além de toda essa interação que a gente tem direto aqui com o prompt, né? Aqui a gente pode explorar então os outros GPTs. Ou seja, são modelos focados que são treinados para entender de um determinado assunto. A gente consegue então gerar imagens, a gente consegue fazer resumos, a gente consegue também trabalhar com PDFs aqui embaixo e entre muitas outras coisas. A gente consegue fazer bastante coisa aqui. E também, claro, tem modelos focados em programação, que se eu não me engano fica aqui embaixo, aqui, ó. Focados em programação, então tem muito mais coisa aqui dentro. E agora que eu já te mostrei como é que funciona então o ChatGPT, vou estar mostrando para vocês um site onde a gente consegue pegar algumas entradas prontas para utilizar no nosso ChatGPT. Então estou aqui com o Learning Prompt. O site é em inglês, mas a gente consegue traduzir a página, então fica tranquilo. A gente vai vir aqui embaixo e aqui tem uma variedade bem grande de entradas que a gente pode utilizar para poder facilitar a nossa criação de conteúdo lá no ChatGPT. Gere uma classe, crie funções, escreva scripts para a gente. Então pode gerar uma classe. Então aqui tem uma variedade bem grande de coisas que a gente pode fazer com o ChatGPT. Algumas ideias também, né? Pode facilitar no seu dia a dia. Por exemplo, vir aqui, ler e se basear e escrever o teu próprio prompt. Eu espero ter te ajudado a entender como é que a gente pode utilizar a IA para a gente conseguir sair do zero em algum conteúdo novo, né? Seja técnico ou não técnico. Mas o nosso conteúdo aqui, nosso foco é em tecnologia. Então, eu espero ter te ajudado a conseguir dar os primeiros passos ali para a gente começar a introduzir ao mundo da programação. Hoje a gente viu então sobre o ChatGPT, a gente viu como é que a gente pode fazer um bom prompt para a gente conseguir iniciar um conteúdo novo, e esse é o foco do vídeo. Eu espero ter te ajudado. Então, para a gente saber, deixa aqui o like, compartilhe aí com a outra pessoa que você sabe que quer começar no mundo da tecnologia e bye bye!